Olá, olá, querido aluno, bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos falar sobre o assunto do momento para quem é concurseiro, que é o Concurso Nacional Unificado. Então, eu vou falar sobre isso, vai até o fim, vai assistir que você vai ver o que eu vou falar, mas eu não vou falar sobre aquilo que todo mundo já falou, porque é muito material na internet, abordando e tentando explicar essas novidades todas, né? Então as pessoas ainda estão tentando entender plenamente como funciona esse edital. Eu quero falar especificamente para você de nível médio do bloco 8. A gente vai falar sobre a prova de língua portuguesa e sobre a redação. Eu vou mostrar para vocês que isso é o começo do estudo de tudo e isso é fundamental para a sua aprovação. Então eu vou fazer a leitura do edital e vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa questão de língua portuguesa, como é a prova de língua portuguesa e como funciona a redação e os critérios de correção e o que você tem que fazer nessa prova de redação para nível médio para o concurso nacional unificado. Então eu vou focar o edital especificamente nisso que nos importa. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa há bastante tempo, trabalho com concurso público, trabalho com redação, correção de redações, eu trabalho com mentoria de redação. Vou deixar para vocês aqui os meus endereços eletrônicos na descrição do vídeo. E vou deixar também no meu curso de português completo, de português e redação, toda a parte de linguagens, você vai encontrar num curso completo com uma assinatura mensal bem legalzinha para você, o preço de um sanduíche. Legal? Então, para você curtir esse concurso nacional unificado e conseguir, nesse nível médio no bloco 8, você conseguir dar conta da prova de redação e das 15 questões de língua portuguesa. Então, sem mais arengas e delongas, sem mais blá blá blá, eu vou direto para aquilo que nos importa, legal? Então, a análise do bloco 8, que é o bloco de ensino médio. No bloco de ensino médio, vamos examinar com vocês como vai ser essas provas de língua portuguesa e de redação. Vamos seguir o roteirinho do edital, legal? Então, lá, edital bloco 8, ele diz a respeito das etapas do concurso, e a primeira etapa do concurso será a prova objetiva mais a redação. Importante lembrar que é eliminatório e classificatório, portanto, a redação ela é também classificatória. Ela, além de eliminar o candidato que não atingir aquele coeficiente mínimo exigido dentro do edital, ela também serve para classificar o candidato. Daí a importância da produção textual. Haverá uma segunda etapa para alguns casos, né? Então, você que já viu o edital, para alguns casos, a prova de títulos, que é só classificatória, ela não é eliminatória. Então, essa prova de títulos, ela não é para todos os cargos aí. Então, vamos lá, segura que essa informação a gente vai precisar melhorar. O que é importante? Eu não vou falar sobre prazos, inscrições, porque isso você já deve ter visto, né? A gente sabe que essa prova, as provas vão ser ministradas, vão ser dadas, né? Em maio vão ser as provas. Então, há um tempo suficiente para você fazer essa preparação, especialmente quem já estava se preparando. Então, essas 15, 16 semanas que você tem pela frente, são mais que suficientes para a gente pôr em dia esses conteúdos aqui, que são bem interessantes. Então, muitas mudanças, muitas alterações, e a prova objetiva ela vai trazer aquilo que é fundamental, que é a prova de língua portuguesa, noções de direito, realidade brasileira e matemática. Então, português e matemática estão aqui, porque são dois conteúdos de ensino médio que são vitais na formação de um indivíduo. Então, eles vão aparecer aqui. E aqui a diferença é em relação à quantidade de questões. Você vai ver que não vai ter informática, não vai ter raciocínio lógico, isso sumiu, desapareceu. E a parte de noções de direito, aí você tem muitas coisas aqui juntas, ou seja, a interdisciplinaridade da questão do constitucional com o administrativo. Mas o bacana é que são 15 questões para cada uma dessas disciplinas aqui. Então você vai observar que são 15 questões de língua portuguesa, 15 de noções de direito, 15 de realidade brasileira e 15 questões de matemática. Então distribuição equânime aqui, 15, 15, 15. Então você tem aqui 60 questões objetivas para você fazer. Bacana? Muito bem. Então essa é a prova objetiva. Agora vamos lá. Tem duas realidades aqui, que é a seguinte: quando houver
a prova de títulos e quando não houver a prova de títulos. Então, havendo prova de títulos, ela vale 10 pontos. Né? Nós estamos falando de uma nota final de 100. Então, 10 pontos a prova de título, 20 a redação, portanto, 20% da prova vale a redação e 70% logo as questões objetivas, né? Que serão, portanto, o peso dela será 0,7 cada questãozinha. Bacana? Muito bem. Ó, agora, se você vai fazer sem prova de títulos, aí fica 80-20. 20 para a redação, 80 para as questões objetivas. Então, a redação, 20% garantido. Legal? Bom, o que mais que a gente precisa saber também aqui, né? O que nos importa aqui? Nesse 7.1.2.1 tem algo que é bem importante aqui, que é a quantidade de redações que será corrigida. Né? O número de provas discursivas corrigidas para o cargo e especialidade demandada será igual a 9 vezes o número do total de vagas imediatas. Então, 9 vezes mais. Portanto, você imagina o seguinte, se nós tivermos aqui 10 vagas, não é? Você vai corrigir, portanto, 90 redações. Não é? Esse corte aqui é para você ter um limite de redações corrigidas, por quê? Porque você não vai poder corrigir todo mundo. Não é? Então você tem que ter esse corte aqui, que é para poder dar conta da demanda desse trabalho. Ou seja, você vai corrigir aqueles alunos que são competitivos. Né? Essa é a ideia desse corte que se dá aqui. Você não vai conseguir formar a equipe de corretores para 1 zilhão de candidatos. Né? Então aqui você tem 9 vezes. É aqui que você tem que estar. Você tem que estar entre 9 vezes para ter a sua redação corrigida. Senão a coisa não rola. Beleza? Bom, o que mais? Que é importante também a gente saber, né? São os critérios de correção da redação. Os critérios de correção da redação são os critérios com os quais a Cisgran-Rio trabalha já há bastante tempo, então não tem novidade nenhuma. Legal? Então aqui você tem 5 critériozinhos, eu vou explicar um por um, porque você vai fazer a prova, é importante que você conheça os critérios. Eu vou brigar sempre com isso, né? É importante que você conheça os critérios, que você conheça claramente as regras do jogo. Você não pode fazer um concurso público sem conhecer claramente as regras do jogo. E a redação é uma coisa meio desconhecida, né? Os alunos não sabem muito bem os critérios, né? Então são 5 critérios aqui que são mais ou menos universais, gente. Então não tem muita diferença de banca para banca em relação a esses critérios. São os critérios de um bom texto. Isso aqui já vem de longa data, existe uma tradição em torno disso aqui. Legal? Então a primeira coisa que eu queria que você visse ali é a tal da adequação ao tema proposto. O que é isso, adequação ao tema proposto? Se o candidato interpretou, ou melhor, compreendeu, melhor que interpretar, compreendeu corretamente o que foi proposto. Então haverá uma proposta de redação e essa proposta terá um tema específico e um assunto amplo, assunto e tema. É assim que se trabalha geralmente, né? Então, sobre, por exemplo, a inteligência artificial, que influência ela pode ter na política? Então, a inteligência artificial seria o assunto e a influência na política seria o enfoque, o tema, que é mais específico. Portanto, há uma técnica, tema, assunto, que é a técnica que se usa para interpretar coisas. Então não é assim, você não vai interpretar de qualquer maneira, você precisa ter uma técnica para interpretar a proposta. Mas a correta interpretação da proposta está no item A. Então, que habilidade está sendo cobrada do candidato aqui? Compreender o texto. Se eu preciso compreender aquilo que está sendo pedido. Se eu não compreender o que está sendo pedido, desanda toda a maionese, porque eu vou perder nota em todos os componentes. Então isso aqui é extremamente importante. Se você errar, por isso que precisa treinar. Legal? Aí o aluno me diz assim, não, mas redação eu dou jeito, língua portuguesa eu me viro. Quando ele diz eu me viro, dou jeito, eu tremo nas perninhas. Por quê? Porque, gente, assim, quem é que vai passar nesse concurso público? Aquele candidato que tem nível de excelência. O que é nível de excelência? Você precisa ter mais de 80% de aproveitamento. Em linhas gerais é isso, para ser competitivo com o edital concorrido, como vai ser esse edital aqui, especialmente no ensino médio. Adequação ao tipo de texto solicitado. O texto solicitado, qual é o tipo? Tipo de texto, né? Nós estamos falando de tipologia textual. É uma dissertação. Então, quando a gente fala redação, deixa eu explicar isso para você melhor. O que é a redação?
Redação é qualquer texto. Redação é uma coisa genérica, né? Mas o tipo de redação que você vai produzir, você pode fazer o tipo descritivo, dissertativo, você pode ter narrativo, tem vestibulares aí que você tem narração. Então há uma variedade de tipos e de gêneros de textos. Mas o concurso público trabalha com um tipo específico que é a dissertação. E a dissertação, ela tem duas vertentezinhas, tá? Então ela se desdobra em dois tipos de dissertação. Aí vem uma discussão ampla em relação a isso, que é a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na prova específica, né, nos outros blocos, todos os outros 7 blocos vão trabalhar com questões discursivas. Uma das diferenças é que a dissertação lá é expositiva, em que o candidato vai expor aquele conhecimento para o qual ele está sendo avaliado, ou no qual ele está sendo avaliado. Já na redação dissertativa argumentativa do bloco 8, ele vai ter de argumentar. Argumentar significa o quê? Que ele vai defender um ponto de vista. Então ele precisa ter uma ideia de fundo a ser defendida. Então é isso que será avaliado. Se você corretamente fez uma dissertação argumentativa. Se você teve uma ideia de fundo, que é uma tese, e soube argumentar para defender essa ideia. Então você não pode fazer simplesmente afirmações do tipo a inteligência artificial é muito importante na vida moderna. Ponto. Se você não desenvolver, ou seja, não argumentar e defender essa ideia. Não é? Na dissertação expositiva você não defende dessa, só expõe. Legal? Agora aqui não. Aqui, além da exposição, você precisa argumentar. Se você não argumentar, você vai perder pontos nesse item B aqui. E aí isso acontece com muita naturalidade na CISGRA-Rio, né? Acontece a todo instante, porque o candidato não sabe exatamente o que é uma dissertação argumentativa, ele não sabe formular uma ideia de fundo e argumentar essa ideia de fundo, ou faz argumentações incompletas. Então isso é o item B. No item C, você tem agora aqui os mecanismos de coesão. Todo mundo já ouviu falar em coesão textual, mas poucos sabem exatamente o que é a tal da coesão textual. Sequenciação, demarcação das partes do texto, referenciação. Então aqui o uso de pronomes. Se você usa referenciação, como eu estou me referindo a um antecedente ou a um consequente, legal? Então, por exemplo, a questão dos sinônimos, dos hiperônimos, né? Se o assunto for, vamos imaginar, inteligência artificial, como você faz para não repetir a expressão inteligência artificial? Essa ferramenta, usei um hiperônimo, uma palavra mais ampla, a ferramenta. Se você ficar só na sinonímia, é difícil achar sinônimo para inteligência artificial, né? Essa ferramenta, esse instrumento. Ora, quando o aluno usa ferramenta, instrumento para retomar a inteligência artificial, ele está fazendo referenciação. Quanto mais múltipla for essa referenciação, quanto mais palavras ou expressões diversificadas ele empregar, mais rica será a coesão textual. Então é uma análise estritamente técnica. E a técnica você aprende e pratica. Não tem outro jeito. Legal? Então isso é a coesão textual. O uso de conjunções, aqui na parte da sequenciação, o uso de conjunções, legal? A abertura dos parágrafos com elemento coesivo, legal? Então isso é coesão textual, está na superfície do texto. Ou esses elementos estão lá ou não estão lá, fáceis de se verificar. Capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma corretamente argumentos pertinentes ao tema proposto. Agora, o item D é estritamente conteúdo. Aí é aquela bagagem que você carrega de leitura, de treinamento, você treina. Por isso que é importante quando você faz um treinamento, como eu faço. Eu abro um Classroom e nós vamos treinar temas. Eu vou colocando temas e os meus temas têm múltiplos textos ali para você se informar. Então, a minha preocupação é você ter uma boa leitura e informação dos assuntos que podem cair. É o treinamento disso, para treinar já argumentos. Então, por isso o treinamento é importante, legal? Então, o item D, que é a parte de conteúdo, eles estão usando essa nomenclatura que é do Enem, ó. Selecionar, organizar, relacionar de forma coerente. Isso aqui é igualzinho ao Enem, tá? É a questão de conteúdo. A parte de conteúdo, portanto, é a mais subjetiva
subjetiva na hora de se analisar uma redação. Né? Porque a parte de coesão, ó, você tem um elemento coesivo que está ou não está no texto. Legal? Agora, o conteúdo é mais subjetivo, portanto, também para o avaliador é mais complexa essa avaliação. Bem entendido? Bom, e o último também está na superfície do texto, que é a gramática em si. Quer dizer, a adequação vocabular, se você está usando expressões adequadas, e quando se fala adequação vocabular, não é para você usar expressões eruditas, pouco empregadas, extremamente formais, não é isso. A adequação vocabular é usar a norma padrão, palavras ou uma linguagem padrão. Legal? Você não pode usar uma linguagem coloquial, oral, como você usa no dia a dia para conversar com os seus amigos ou pessoas íntimas ou próprias. Né? Então tem que usar uma norma padrão, que marca um certo distanciamento e não é coloquial. Mas não precisa ser uma linguagem formal, de jurista. Quando se fala em elementos formais, em modalidade escrita, norma padrão, o cara imagina que tem que usar palavras ou expressões complexas ou difíceis. Não é isso. Legal? Então, norma padrão, um vocabulário adequado à situação, bem entendido. A ortografia entra para a parafernália toda da gramática, morfologia, sintaxe, concordância, regência, pontuação, está tudo aqui posto, que é a questão da gramática. Tá bom? O que é que a Sesgran-Hill não faz? Ela não coloca aqui no edital quanto vale cada um desses itens. Né? Isso o edital não deixa claro. A gente já sabe como é que a Sesgran-Hill corrige, mas isso não está posto aqui. De qualquer maneira, são 5 itens, os 5 itens universais, gente. Quem está acostumado a fazer uma dissertação argumentativa sabe fazer isso aqui. Aí vem a pergunta do candidato, que é o seguinte: professor, então é igual à redação do Enem? Tá, vamos lá. Tem muita bobagem circulando por aí. Uma redação em concurso público, uma produção, uma dissertação argumentativa em concurso público, não tem uma relação com o Enem. Tira isso de dentro de você. Não tem nada a ver com o Enem. A única coisa que tem a ver com o Enem é o fato de ser uma dissertação argumentativa. Então você vai ver que o Enem ele tem determinadas especificidades, que são as competências, são 5 competências. Aí tem uma 5ª competência que pede uma solução para um problema, porque todo tema de redação do Enem é um problema e aí se exige uma solução de problema. Isso não está posto aqui, gente. Então, necessariamente, o tema proposto não vai ser o problema. Então, a sua conclusão, necessariamente, não será a solução de um problema. Não pede aqui para você usar um repertório, como acontece, não ser obrigado a usar um repertório seu. Algo que está fora do tema proposto, algo que está fora dos textos de apoio. Você tem que trazer um repertório sociocultural, um período histórico, um exemplo da história, um exemplo da literatura, um exemplo, enfim, que mostre a sua bagagem cultural. Isso não está posto aqui também. Então não me venha com repertórios aqui, não há necessidade. Não estou dizendo que você não deve ou não pode usar. O que eu estou dizendo é que não há necessidade de você se prender a isso e ficar decorando repertórios. Você precisa treinar argumentos. Isso é que é importante. Legal? E ter uma boa leitura de assuntos. Você tem aí até maio tempo suficiente para treinar argumentos e também pôr em dia determinadas leituras importantes de assuntos do momento que podem cair. São os assuntos pertinentes aí que estão correndo na sociedade. Legal? Aí é fácil de a gente detectar, porque os assuntos estão, mais ou menos, é só a gente percorrer Sesgran-Hill para a gente ver o histórico da Sesgran-Hill também, que a gente vai ver. Então, como é que eu faço? Eu abro um Classroom com os temas de Sesgran-Hill ou dentro do estilo Sesgran-Hill, para a gente ficar trabalhando várias temáticas aí. Da atualidade, evidentemente, né? Beleza, vamos lá. Sobre a realização da prova, aqui, dentro da mecânica, é importante a gente saber, tem uma novidade também, porque a prova de redação, geralmente, ela é junto com a prova objetiva, e isso cansa muitos candidatos, são 5 horas e meia de prova. Aqui não é um teste de resistência, né, gente? Então, olha só, agora eles fizeram divisão, manhã e tarde. Então, na manhã, 2 horas e 30 minutos, para você fazer a prova de língua portuguesa e a redação. Então, as 15 questõezinhas de língua portuguesa, mais a redação, você tem 2 horas e meia. Quer dizer, 1h15 para cada uma. 1h15 para fazer 15 questões, 1h15 para fazer a redação. Ou ajusta 1h30 para a redação, aí depende da sua capacidade de trabalho. Né? Na parte, as provas objetivas de noções de direito, matemática e realidade, quer dizer, 15, são 45 questões,
Você tem 3 horas na parte da tarde. Então, fica mais dividido, eu acho que fica mais racional para o candidato, né? Fica mais racional. É importante também que vocês tenham em mente que o número de questões não é tudo, né? Depende do estilo de questão que é proposto. Por exemplo, a gente sabe que no Enem existe um estilo de questão, é essa reclamação dos alunos que fazem Enem, que são enunciados muito longos. Quando o enunciado é muito longo, com muitos textos ilustrativos, a prova fica muito mais cansativa e privilegia aquele aluno que tem uma boa leitura. Né? Então, o número de questões não determina o trabalho que você podem ser poucas questões, mas questões extensas, com textos de apoio, textos de leitura, textos comparativos. E isso, naturalmente, que vai dar mais, não significa dizer que seja mais difícil, mas isso vai dar mais trabalho. Então vai exigir que o candidato tenha capacidade de leitura. E isso é a minha área, né? A questão da leitura, ela está em tudo. Olha só, a parte toda que você vai ter lá de realidade brasileira, por exemplo, se for uma prova com muitos textos, é a capacidade de leitura. O que é isso? Nós estamos falando de língua portuguesa. Não é capacidade de leitura, é capacidade de vocabulário, capacidade de leitura, de compreensão de textos, tudo isso é linguagens. E então, quando a gente fala de língua portuguesa, o candidato acha que é crase, que é acento, que é concordância, é muito mais amplo do que isso, linguagens. Né? Então, por exemplo, realidade brasileira, se você tiver muitos textos ilustrativos, né, vai exigir de você capacidade de leitura. O que é isso? Treinamento. Você tem que ler, você tem que estar acostumado com vocabulário, com ideias, articulação de ideias, e ter intimidade com os textos. E compreensão plena, saber qual é a ideia mais importante, saber quais são as ideias secundárias e as ideias mais importantes. E saber sintetizar o texto. Tudo isso são habilidades extremamente importantes que a gente aprende na escola. Então, quando a gente fala língua portuguesa, muitas vezes a gente fica limitado a achar que são as regrinhas de gramática. Língua portuguesa, linguagens, hoje a gente usa a expressão linguagem, é muito mais do que isso. Legal? Aqui você tem o programa de língua portuguesa. Então, olha só, presta atenção, o cara vai dizer, mas só tem 10 itens. Claro, né? Porque eles colocaram os aspectos genéricos, aí entra um balaio de gatos em tudo isso aí. Quer dizer, sinteticamente, gente, é todo o programa de língua portuguesa que você tem que saber, que é o programa de ensino médio. Começa com compreensão de textos. Aqui não fala interpretação, há uma diferença. No meu curso eu explico a diferença de interpretar para compreender. A compreensão é mais fácil, ela está no texto, né? Está ali na sua frente, você não tem que interpretar. Então é objetivo, é o que está ali. Né? A organização textual e os vários tipos de organização discursiva são os vários tipos de discurso, legal? Então você tem que ver se é narrativo, se é descritivo, os tipos de textos e os gêneros de textos. Né? Coesão e coerência, já tínhamos falado sobre isso, classe, estrutura, formação, todo o programa, né? Significação dos vocábulos. Então, significação dos vocábulos, por exemplo, gente, isso é um assunto infindável. Então, por isso que você não consegue fechar língua portuguesa, dizer assim, eu fechei o edital. Língua portuguesa ninguém fecha, porque significado de vocábulo, você não vai saber o significado de todos os vocábulos que existem em língua portuguesa. Então, é impossível você fechar isso aqui. Por isso que é treinamento. Né? A derivação e a composição, a oração, é toda a sintaxe aqui, né? Oração e os termos, complemento nominal, complemento verbal, adjunto verbal, predicativo do sujeito, né? Estruturação do período, né? Os período composto, período simples, né? Então você tem que ter subordinação, coordenação. A classe das palavras, aspectos sintáticos, estilísticos, então linguagem figurada, quer dizer, conotação, denotação, figuras de linguagem. E a pontuação. Pontuação que exige um conhecimento muito legal de sintaxe, porque quem não conhece bem sintaxe não tem jeito, né? Não vai conseguir nunca fazer a pontuação. Geralmente o aluno faz a pontuação de ouvido, né? Então, na prova não é assim que funciona. São 15 questões isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção de você? Presta atenção. As 15 questões de língua portuguesa, se nós formos levar em consideração que é aquele edital ali sem a prova de títulos, né, em que cada questão vale 0,8, as 15 questões de língua portuguesa valem 12 pontinhos. Mais os 20 pontos da redação, você tem 32 pontos dos 100, portanto 32%
na minha área, que é a área de linguagens. Então, para isso, o que eu tenho para você? Eu tenho a minha assinatura mensal pelo preço de um sanduíche, em que você tem toda a parte de redação, a parte teórica toda da redação, e toda a gramática, a interpretação, a compreensão, a coesão textual, todos esses assuntos vão estar lá com módulos específicos de treinamento de questões Sesgran-Rio. É claro que a gente tem que saber como é que isso cai historicamente na Sesgran-Rio. Então, se você me perguntar, como é que é a Sesgran-Rio, professor? Sesgran-Rio é uma prova de língua portuguesa muito legal de fazer, porque ela é muito previsível, ela é muito certinha, ela é bem feita. As questõezinhas de compreensão, 2 questõezinhas de compreensão, depois vem sempre concordância, pedindo correção de textos, é muito previsível. A gente se acostuma a ela, mas antes de você treinar Sesgran-Rio, você tem que conhecer esses assuntos que estão postos aí. Então você tem que saber o que é morfologia, você tem que saber o que é um adjetivo, você tem que saber o que é um pronome relativo. Se eu estou falando isso, saber o que é um advérbio, se você não sabe exatamente o que é um advérbio, a diferença do advérbio para o adjetivo, isso é morfologia. Não adianta você querer fazer as provas da Sesgran-Rio. Por isso que o meu curso, aí com uma assinatura mensal pelo preço de um sanduichinho, você pode fazer 50 aulas e você vai começar com o básico e fazendo exercícios básicos, exercícios de fixação, para só depois a gente entrar no módulo Sesgran-Rio. Vai ter um módulo Sesgran-Rio lá com treinamento só de questões que caem na Sesgran-Rio, mas isso depois de a gente aprender o básico. Eu vou deixar aí para vocês o link para vocês examinarem como funciona essa minha assinatura mensal. Barbadinha para você passar nessa prova. Então, 32 pontos para você, vale toda a parte de linguagens, 15 questões de língua portuguesa, mais a redação. Completinho para você. É isso que você precisa e é esse o caminho que você tem que fazer para conseguir a sua aprovação. Manda as suas dúvidas aí e vamos lá, tamo junto.